Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos lá, gente, vamos falar dessa vitória com derrota, com desclassificação, uma vitória, de certo ponto, amarga do Corinthians. Um 2-0 em casa, a gente sabia que o Corinthians em casa faria um resultado. Faria pelo menos 2 gols, é a tônica da temporada. Mas faltou um golzinho, uma arbitragem muito ruim, assim, completamente conivente com o antijogo do Barcelona de Guayaquil, mas é que, como reclamar? Se o Corinthians deixou chegar nessa situação, se tomou a pancada de 3-0 na ida, a ponto de precisar jogar, precisar reverter com um placar tão dilatado contra um adversário que se fecha e que a gente sabe que as arbitragens da Conmebol são assim, são coniventes, são tendenciosas, são permissivas. O árbitro Esteban Ostojic, o uruguaio, conversava com os jogadores cada vez que eles caíam no gramado, dizendo que o cronômetro estava parado e depois dá 6 minutos de acréscimo no final do segundo tempo. Um escândalo. O gol do André Carrilho, o segundo gol, demora quase 4 minutos para ser validado pelo VAR, numa ânsia do juiz em não querer marcar o gol, de repente auxiliado pelo VAR, também o uruguaio Andrés Cunha, ele tem que validar. Demora 4 minutos, o jogo já terminando. Isso é compensado no VAR, com todas as trocas, com todas as ceras, com o goleiro fazendo cera em todos os momentos. É inacreditável, gente. Era papo de 10 minutos de acréscimo no mínimo, no mínimo. Não que fosse fazer talvez alguma diferença, mas é que a justiça não corrobora nesse sentido, né? A arbitragem, ela porque foi como um todo. Ele foi permissivo com o antijogo do Barcelona o tempo inteiro. E esse é o risco. É o risco de você, lá no primeiro jogo, ter tomado um placar de 3-0. Esse jogo, especificamente da Neoquímica Arena, é um jogo que dificilmente você olha e consegue analisar taticamente. As circunstâncias são completamente específicas de um jogo em que tem um adversário que está fechado, você precisa do resultado, tanto que o Ramon, aos 30 minutos, percebe que o Ranieri não estava fazendo nada ali, estava fazendo figuração no jogo. Por quê? Porque era ataque contra a defesa, não fazia sentido você ter 3 volantes. Eu confesso para vocês que eu entendo a escalação inicial, ser com o Ranieri, porque foi o modelo tático que ele encontrou contra o Santos e que funcionou. E que funciona assim desde o ano passado, na verdade, né, com o Ranieri dando uma sustentação. O Corinthians sofreu defensivamente muito durante a temporada, inclusive contra o Barcelona, quando lá não estava o Ranieri, quando lá não estava o Martínez. Então, quando ele tem uma Ranieri e Martínez, ele pensa, bom, vou proteger caso os caras resolvam atacar. Mas aí eu preciso reconhecer o que o Ramon fez nesse jogo. Nesse jogo. Ele percebendo, ele tira e coloca mais um atacante, coloca o Romero. E aí, obviamente, né, coloca mais pressão no campo de ataque. E o Corinthians martelou. Quando ele tem o Barcelona, um jogador expulso no segundo tempo, ele vai lá e imediatamente põe mais um atacante. Então, o Ramon fez tudo o que precisava. Termina o jogo com o Gustavo Henrique de centroavante, pelos seus 1,96, com muitos cruzamentos. É fato que os cruzamentos eles denotam um pouco de falta de recurso, de repertório do time, mas, de novo, eu preciso analisar as circunstâncias desse jogo. O Corinthians, por várias vezes, tentou entrar por dentro. Não sei se vocês perceberam isso, mas tinha um muro. O Memphis tentou, o Garro tentou, o Carrilho tentou. Até para finalizar estava difícil. Foram poucas oportunidades que o Corinthians teve a ponto de finalizar tranquilamente. E as que teve, né? Com o Memphis dando um voleio e o Mateuzinho depois com a bola do jogo. Mas, tirando isso, era muito difícil. Então, você faz o quê? Lateraliza o jogo. Infelizmente, os laterais do Corinthians, eles deixam muito a desejar. Acho que o Mateuzinho faz um jogo de muita abnegação. Não que o Bidu não tenha também esse lado, mas é que a qualidade ali tem um limite. E esse limite é muito baixo. Se tivesse o Anrileri ali no jogo, acho que o Corinthians teria uma arma muito forte pelo lado esquerdo, até porque os caras não passavam no meio campo, em raríssimas vezes isso aconteceu. Então, o Anrileri jogaria muito espetado, combinando jogadas lá pelo lado esquerdo, funcionaria muito bem. Inclusive, quando o Tales entra, ele poderia entrar no lugar do Bidu. Por que não? Porque ele jogou espetado ali pelo lado esquerdo. O Bidu não teria porquê, só que ele coloca o Tales no lugar do Martínez, que era outro jogador muito envolvido com a partida, assim como o André Carrilho. Foram os dois expoentes, assim, em termos de volúpia, sabe? De intensidade no jogo. Eles ditaram o ritmo.
O Memphis Depay, obviamente, ficou devendo um pouquinho, né? Porque quando a gente cobra do Memphis, a gente cobra nesse jogo. O Memphis é um cara que tem sido importante em vários jogos do Campeonato Paulista mesmo, né? Você coloca, ele é o principal garçom do time na temporada, líder de assistências. Isso eu não estou nem contando ano passado, onde ele foi fundamental. Esse ano, o Memphis, ele tem os seus números, tá? Mas o que acontece? Quando chega num jogo desse tamanho, quando chega no clássico majestoso, por exemplo, aquele do Morumbi, quando chega num derby, por exemplo, é esse o jogo que você espera do Memphis. Ele pediu tanto a camisa 10, pois a vista dentro de campo. E seja influente no jogo como um camisa 10 deve ser. Foram lampejos do Memphis na partida. E a gente cobra do Memphis que nesse tipo de jogo ele apareça. Tá? Eu sei que tem muita temporada para acontecer, tem muita coisa para acontecer esse ano. Ele foi muito importante ano passado. É óbvio que eu deposito ainda muita expectativa no Memphis, mas nesse jogo faltou um pouquinho dele, para não dizer muito. O Rodrigo Garro, eu dou um baita desconto aqui. Eu sei que tem muita gente pegando no pé do Garro, mas assim, gente, o Garro tá jogando infiltrado, com injeções, para suportar as dores no joelho. E assim, você pode analisar tecnicamente o Rodrigo Garro pelo nível que ele entrega, de que, ok, ele esteja abaixo. Não conseguiu arremates, os poucos que tentou explodiram na defesa, não conseguiu ter a influência no jogo que normalmente ele tem, mas assim, não dá para dizer que o Garro se escondeu do jogo. O Garro buscou o jogo o tempo inteiro. O Memphis deu uma desaparecida. O Memphis, como eu disse, viveu de lampejos no jogo. Um jogo em que o Corinthians precisa fazer 3 gols é muito pouco. Ele apareceu, né, disputando a bola com o goleiro no gol do Carrilho. Ele apareceu numa finalização ou outra, mesmo que numa errada, né, nesse voleio que eu falei, furado. Mas o Garro puxou a bola o tempo inteiro. O Carrilho, então, nem se fala, né? Para mim foi o nome do jogo. Apareceu em todas as partes do campo, buscando a partida, buscando arremates. Uma pena que a bola dele não tenha entrado num arremate muito forte no segundo tempo, que a bola passa isso aqui do travessão. No primeiro tempo, ele pega uma bola de primeira dificílima, chuta, o goleiro defende, depois dá escanteio. Faz o gol, inclusive, o segundo gol. O Carrilho foi fundamental na partida. E o Martínez correndo que nem um louco, né, cara? Que nem um louco, até porque quando ele tira o Ranieri, fica o Martínez ali marcando, voltando, buscando, armando. Loucura, loucura. Então, assim, não dá pra dizer que faltou entrega. Não dá pra dizer. O Félix Torres, gente. O Félix Torres fez um partidaço. Faz o gol no finalzinho do primeiro tempo, que dá uma esperança, né? Porque teria todo o segundo tempo pra isso. Um gol de cabeça, mas não só por isso. Ele venceu todos os duelos. Ele foi muito importante no jogo, o Félix Torres. A questão é que eu não posso, mesmo valorizando o que esses caras fizeram hoje, mesmo não conseguindo criticar o Ramon, porque esquema tático você joga pro alto e vê o que acontece na medida em que você tá no abafa, no desespero, precisando do resultado, e aí, como eu falei, Gustavo Henrique vira centroavante, sem pilha atacante, não tem muito o que fazer, gente. Ali era desespero mesmo pelo resultado. Mesmo tendo essa consciência, mesmo não criticando tanto o Ramon por esse jogo, muito menos os jogadores, eu não posso isentá-los da culpa da eliminação, da responsabilidade que eles têm, porque era um confronto eliminatório de 180 minutos e o Corinthians não jogou na ida. O Corinthians deixou para jogar na volta. E aí eu não posso passar um pano aqui, né? Porque eram os mesmos jogadores, era o mesmo treinador. O que aconteceu no Equador? É isso que acontece quando você permite que você chegue para decidir em casa tendo tomado uma pancada na ida. Aquele jogo horroroso, modorrento, apático, terrível, sofrível, uma das piores atuações que eu vi da camisa do Corinthians, aquele jogo custou caro. Tá aí o resultado. Porque o Corinthians teve dificuldades na criação, teve um adversário fechado, teve uma arbitragem horrorosa e precisava fazer 3 gols, pelo menos, para levar para pênaltis. Era muito difícil. Era muito difícil. Então, a gente precisa entender que eles erraram. Eles erraram, eles falharam e eles têm culpa. Porque aquele primeiro jogo já começa a decisão. E os 2 jogos anteriores, contra a Universidade Central da Venezuela, foram 2 jogos terríveis, em que o Corinthians classifica daquele jeito. Então, não dá. Não dá pra gente aliviar nesse sentido. Agora, o Ramon Dias e esses jogadores têm uma decisão para jogar no domingo. Um primeiro jogo, depois pausa para a data FIFA 11 dias. Não dá para você fazer nenhum tipo de mudança agora. Eu acho que já existe uma análise
de que o trabalho do Ramon, apesar de um aproveitamento até interessante, mais de 60%, em 50 jogos, 52 jogos, apesar disso, é um trabalho insuficiente. Porque essas marcas elas vão se somando. Se ele ganhar o Campeonato Paulista, vai ficar difícil de mudar. Porque é um título paulista que vai ser muito valorizado, especialmente por ser contra o Palmeiras, especialmente por impedir o Palmeiras de ser um tetracampeão e especialmente porque é um título que o Corinthians não ganha há 6 anos e tem ainda uma sequência de temporada como agora a Sul-Americana, que foi o que sobrou com a eliminação na Libertadores. Então, assim, vai ser difícil a mudança acontecer caso o Corinthians seja campeão. Mas como eu sempre digo para vocês, a instituição está acima de tudo. Eu não posso aqui dizer que, não, então bora perder para mudar o técnico. Não faz nenhum sentido. Se ele ganhar o Paulista, ele vai de novo merecer um voto de confiança. Mas, infelizmente, ele tem atribuído para si essa marca negativa de que em jogos decisivos, em jogos grandes, o time não consegue encontrar soluções. Ele não consegue encontrar soluções. E o que aconteceu nessa quarta-feira na Neoquímica Arena foi reflexo do que ele fez no primeiro jogo. E mata-mata são 2 jogos. Então, assim, gente, é um jogo que deixa uma frustração muito grande porque deu a sensação de que quase daria. De que quase deu. O goleiro Contreras fez o que quis e o que não quis, dentro da cera permitida pelo juiz. Mas o Corinthians tomou 3-0 na ida e não conseguiu reverter. Thales Magno entrou bem. O Romero, talvez ele pudesse ter entrado antes do Romero, mas eu não acho que o Romero tenha entrado tão mal. Entrou pela direita lá, fazendo as suas jogadas, buscando alguma coisa. O Gustavo Henrique de centroavante, o Memphis ali um pouco mais pelo lado esquerdo, o Garro atrás na meia-lua ali, buscando alguma infiltração e tal. Os laterais deixando a desejar. A parte defensiva praticamente zerada, não foi atacada, né? Mas o segundo Castilho, né, o técnico do Barcelona, diz que a ideia era justamente forçar o time a fazer cruzamentos e tentar escapar com isso. Ele tomou 2 gols, ele foi no limite, mas a estratégia deu certo. E agora? Agora é o que eu digo para vocês, não tem o que fazer com a comissão técnica. Tem que esperar para ver o que vai acontecer no Paulista. Se ele ganhar, ele vai ganhar uma sobrevida, até porque 3 dias depois tem Campeonato Brasileiro e tem uma Sul-Americana para disputar. Esse é o risco. Agora, ganha o Paulista, quer mudar o treinador, é muito raro um dirigente fazer isso. Agora, a entrevista do Augusto Melo, ela me deixou com essa pulga atrás na orelha, porque ele diz que a gente está analisando tudo que está acontecendo, mas temos uma final pela frente e a questão técnica a gente vai analisar mais para frente. Ou seja, ele não está satisfeito. Visivelmente ele não está satisfeito e o torcedor também não está. Mas tem um título para disputar e o título se sobrepõe a tudo. Então, realmente, nesse momento, você implodir um trabalho é muito mais nocivo. É melhor deixar, porque tem jogadores experientes, cascudos e com responsabilidade a ponto de entender que, opa, independentemente se o trabalho está bom, independentemente se está rolando cadeirado ou não no vestiário, se está tendo treta, se não está, não interessa. É o Palmeiras do outro lado e é uma final em 2 jogos. E que a lição do Barcelona seja aprendida. O Corinthians resolve em casa. Normalmente resolve em casa. Não estou dizendo que vai resolver. Normalmente resolve em casa. Tem condições para tal. Tem condições para vencer e vencer bem o Palmeiras no segundo jogo da decisão. Mas que não tome 3, 4, sei lá. É clássico, né, gente? E o Palmeiras é forte. Então, se você perde por 1 gol de diferença, se você volta com um empate, se você perde por 2 gols de diferença, eu acho que é possível reverter. Mais do que isso, aí complica. Então, esse primeiro jogo... Atenção, Ramon Dias. A decisão do Paulista começa nesse primeiro jogo. Já começou a decisão. Então, preste muita atenção. Esse primeiro jogo também é importante para a final. O que vocês acharam da eliminação? Estão felizes com a luta, pelo menos, e a entrega dos jogadores? Tem alguma crítica pontual? O que fazer com Ramon Dias? Respostas que eu quero ouvir nos comentários. Ouvir, entenda-se, ler. Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau.